Imagine um homem, no fim do primeiro século, sentado numa cela em Patmos, exilado por causa da sua fé, recebendo do céu uma visão em que bilhões de seres humanos são forçados a carregar, na mão direita ou na testa, uma marca que decide quem pode comprar pão e quem morrerá de fome. Agora imagine esse mesmo texto, 2000 anos depois, sendo aberto por um jovem que acabou de fazer sua primeira tatuagem e que, ao rolar o feed do celular, encontra um vídeo afirmando que ele acaba de receber a marca da besta. O medo entra antes da reflexão. E é exatamente nesse ponto de tensão entre memória bíblica e ansiedade contemporânea que precisamos parar, respirar e voltar ao texto sagrado com honestidade, porque a Bíblia realmente fala sobre marcas gravadas na pele, mas o que ela diz é ao mesmo tempo mais simples e mais profundo do que qualquer boato de internet. A primeira coisa que precisa ficar clara é que existem, nas Escrituras, dois assuntos distintos que costumam ser misturados. De um lado, a proibição levítica contra fazer incisões e marcas no corpo por causa dos mortos, e de outro, a visão apocalíptica de João sobre um sinal imposto pela besta na mão direita ou na testa de toda a humanidade, como está escrito em Apocalipse 13, 16, 18. São dois textos, escritos com mais de 1000 anos de distância um do outro, endereçados a públicos completamente diferentes, com propósitos teológicos distintos, e tratá-los como se fossem a mesma coisa é o primeiro erro de leitura que precisa ser corrigido antes de qualquer coisa. Comecemos pelo pano de fundo, porque nenhum texto bíblico nasce no vácuo. Em Levítico 19, 28, lemos que o Senhor ordenou ao seu povo, recém-saído do Egito e prestes a entrar em Canaã: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse mandamento não surge isolado. Ele está encaixado num capítulo inteiro dedicado à santidade prática do povo de Deus. Um capítulo que fala sobre justiça no trabalho, honestidade no comércio, cuidado com o pobre e o estrangeiro e reverência aos pais. No meio dessas instruções sobre como viver de forma diferente das nações vizinhas, Deus proíbe duas práticas de luto que eram comuns entre os cananeus, os egípcios e outros povos da região: cortar a própria carne diante da morte de um parente e imprimir marcas permanentes no corpo. Os estudiosos do mundo antigo do Oriente Próximo documentam que essas práticas estavam ligadas a rituais de invocação aos deuses da morte e do submundo, uma tentativa pagã de proteger o morto ou de expressar submissão às divindades que, segundo essas culturas, governavam o destino dos falecidos. Quando um egípcio ou um cananeu gravava símbolos na própria pele em contexto fúnebre, ele não estava fazendo uma escolha estética neutra. Estava, na cosmovisão daquele tempo, invocando proteção espiritual de divindades que não eram o Deus de Israel. E é exatamente aqui que mora o porquê teológico do mandamento. Deus não estava, primariamente, regulando estética corporal como quem redige um código de vestimenta. Ele estava protegendo a identidade teológica de um povo recém-formado.
chamado a ser distinto entre as nações, porque, como o próprio texto declara poucos versículos antes, eu sou o Senhor. A repetição dessa frase ao longo de Levítico 19 funciona como uma assinatura divina. Cada proibição termina lembrando Israel de a quem pertence. O povo que saiu da escravidão do Egito não deveria voltar a adotar os símbolos religiosos da cultura da qual acabara de ser libertado, porque o corpo do israelita, criado à imagem de Deus, não deveria carregar sinais que o vinculassem, ainda que simbolicamente, a divindades estrangeiras ligadas ao culto dos mortos. Isso não significa que toda e qualquer tatuagem, em qualquer contexto histórico, seja automaticamente idêntica àquele ritual cananeu. Significa que o mandamento tinha um alvo teológico específico, ligado à idolatria funerária. E esse contexto precisa ser honrado quando lemos o texto hoje, sem que isso vire licença para ignorar a seriedade com que Deus trata aquilo que fazemos com o nosso corpo. Vale a pena demorar-se um pouco mais nesse cenário, porque sem ele, a lei de Levítico soa como um capricho arbitrário, quando na verdade era uma cirurgia teológica precisa contra um mal muito concreto. O Egito Antigo, terra da qual Israel acabara de sair, depois de séculos de escravidão, tinha um panteão inteiro dedicado à morte e ao além-túmulo, com Osíris presidindo o julgamento dos mortos e sacerdotes que realizavam rituais de embalsamamento carregados de simbolismo religioso. Marcar o corpo em contexto de luto entre egípcios e cananeus não era um gesto emocional espontâneo como choro ou jejum. Era um ato litúrgico dirigido a essas divindades, uma forma de comprar proteção ou favor para o morto e para os que ficavam. Registros arqueológicos do Levante Antigo mostram sacerdotes pagãos que se cortavam ritualmente diante dos seus deuses, prática semelhante à que Elias confrontou séculos depois no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, conforme relata 1 Reis 18:28. Quando Deus, em Levítico 19:28, proíbe Israel de imitar esse comportamento, ele está desenhando uma fronteira clara entre a identidade do seu povo escolhido e as práticas funerárias idólatras das nações ao redor, ensinando que o luto israelita deveria expressar esperança na aliança do Senhor, não súplica desesperada a divindades da morte. É significativo que mais tarde o profeta Isaías use uma imagem quase oposta e redentora, quando fala de alguém que escreverá com a sua mão, Eu sou do Senhor, conforme Isaías 44:5, mostrando que a própria Escritura reconhece o gesto de gravar um sinal identificador na mão como algo que pode, dependendo de a quem se refere, expressar tanto rebelião idólatra quanto pertencimento legítimo a Deus. Essa tensão entre marca de posse pagã e marca de pertencimento a Deus é exatamente o fio que atravessa toda a Bíblia até desaguar na visão final do Apocalipse. Agora, mais de 1000 anos depois de Levítico, um apóstolo idoso, exilado numa pequena ilha do mar Egeu, por causa do seu testemunho de Jesus, recebe uma visão
completamente diferente em natureza e finalidade. João não está escrevendo um código de santidade para uma nação recém-formada no deserto. Ele está escrevendo uma carta profética e apocalíptica para 7 igrejas da Ásia Menor que enfrentavam perseguição, pressão econômica e a tentação constante de comprometer sua fidelidade a Cristo em troca de segurança social. O gênero literário do Apocalipse é fundamental para entendê-lo. Trata-se de literatura apocalíptica judaico-cristã, repleta de símbolos, números e imagens que a audiência original, familiarizada com Daniel, Ezequiel e Zacarias, conseguia decodificar com mais naturalidade do que o leitor moderno. Quando João descreve, em Apocalipse 13, 16, 18, uma besta que obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender sem esse sinal. Ele está usando uma linguagem simbólica de poder econômico e político totalizante, não necessariamente descrevendo de forma literal e antecipada um procedimento estético contemporâneo, como a tatuagem que conhecemos hoje. O texto grego original usa a palavra charagma, que significa sinal gravado ou marca impressa. Um termo que no mundo antigo era usado para identificar animais de propriedade, escravos que pertenciam a um senhor e soldados que carregavam o símbolo do seu general ou legião. Esse é o pano de fundo cultural essencial. No primeiro século, marcar alguém com um sinal era, acima de tudo, uma declaração pública de posse e lealdade. O escravo levava gravada a marca do seu dono. O devoto de um culto pagão podia levar tatuado o símbolo da sua divindade, prática atestada, por exemplo, entre adoradores de Dionísio na antiguidade. Quando João descreve a marca da besta, ele está tomando emprestada essa imagem cultural amplamente compreendida por seus leitores originais para comunicar uma verdade espiritual muito maior do que qualquer objeto físico. A marca representa simbolicamente aliança e submissão total a um sistema que se opõe a Deus, um sistema que controla o comércio, a sobrevivência econômica e a lealdade última do coração humano. Não é por acaso que poucos capítulos antes, em Apocalipse 7:3, o mesmo João já havia descrito um selo gravado na testa dos servos de Deus, uma marca protetora que os identifica como pertencentes ao Senhor antes de qualquer juízo cair sobre a terra. E mais adiante, em Apocalipse 14, ele volta a mencionar os 144.000 que trazem na testa o nome do Cordeiro e do Pai. Existem, portanto, 2 marcas simbólicas no Apocalipse. Uma que pertence a Deus e outra que pertence à besta, e ambas comunicam a mesma verdade essencial por caminhos opostos. O ser humano sempre carrega, de forma visível ou invisível, o sinal de a quem serve. Há ainda um elo profético que costuma passar despercebido e que ajuda a entender de onde João tirou parte do seu vocabulário visionário. Séculos antes do Apocalipse, o profeta Ezequiel, testemunhando a corrupção de Jerusalém, pouco antes do exílio babilônico,
recebeu uma ordem do Senhor. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, como registra Ezequiel 9:4. Naquela visão, um sinal protetor era gravado na testa dos fiéis remanescentes momentos antes de o juízo cair sobre a cidade infiel, de modo que os anjos executores do julgamento pudessem distinguir quem pertencia ao Senhor e quem não pertencia. É praticamente impossível ler Apocalipse 7:3 e Apocalipse 14:1, com seus selos e nomes gravados nas testas dos servos de Deus, sem ouvir o eco direto dessa cena de Ezequiel. João, escrevendo como um judeu profundamente enraizado nas escrituras hebraicas, não estava inventando uma imagem nova. Estava retomando um padrão profético já conhecido, no qual Deus sempre distingue, através de um sinal, aqueles que lhe pertencem, mesmo no meio do juízo mais severo. Esse fio narrativo reforça, mais uma vez, que a marca da besta não é um elemento isolado e bizarro dentro do Apocalipse, mas o reverso sombrio de um símbolo que a própria Bíblia já usava, séculos antes, para falar de pertencimento e proteção divina. Isso nos leva à pergunta sobre para quem essas palavras foram originalmente dirigidas. As 7 igrejas da Ásia Menor, que recebem o Apocalipse como carta circular, viviam sob pressão constante para participar do culto ao imperador romano e das guildas comerciais pagãs, que muitas vezes exigiam sacrifícios rituais como condição para poder comprar, vender e exercer ofício. Recusar-se a participar desses sistemas religiosos econômicos significava, na prática, exclusão social e empobrecimento. Para essas comunidades cristãs perseguidas, a visão de uma besta que controla o comércio mundial através de um sinal de lealdade não era ficção distante. Era uma metáfora poderosa da pressão real que já sentiam todos os dias. A mensagem de João, portanto, não foi dada primeiramente para gerar pânico sobre tecnologia futura, microchips ou tatuagens estéticas modernas, mas para fortalecer cristãos concretos, com nomes e rostos, que precisavam decidir, sob ameaça de fome e morte, se permaneceriam fiéis ao Cordeiro ou se cederiam à besta. E é justamente por isso que o texto continua absolutamente relevante para o leitor de hoje. Porque a pergunta que ele levanta, a quem você pertence quando a fidelidade a Deus custa caro, nunca deixou de ser atual, mesmo que as formas de pressão tenham mudado de rosto ao longo dos séculos. O que Deus e Jesus queriam ensinar, através de toda essa arquitetura simbólica que vai de Levítico ao Apocalipse, não é uma regra isolada sobre a epiderme, mas uma verdade central sobre identidade e pertencimento. O corpo do crente, segundo o apóstolo Paulo, é templo do Espírito Santo, como ele afirma em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E por isso não pertence a nós de forma autônoma, mas foi comprado por preço. Essa mesma lógica teológica aparece de forma pessoal e tocante quando o próprio Paulo escreve aos Gálatas: Desde agora ninguém me inquiete,
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, conforme Gálatas 6,17. Aqui, curiosamente, o apóstolo usa a mesma raiz de linguagem de marca gravada para descrever, de forma positiva, as cicatrizes físicas que carregava por causa das perseguições que sofreu ao pregar o Evangelho. Paulo não estava com essas palavras aprovando ou condenando tatuagens. Ele estava dizendo que seu corpo marcado por sofrimento era a prova visível de a quem ele pertencia. O padrão bíblico do início ao fim não trata o corpo como algo neutro e descartável, nem como algo que pode ser marcado sem reflexão espiritual, mas também não transforma o Apocalipse numa profecia técnica sobre procedimentos estéticos modernos. O ensino profundo é este: tudo o que fazemos com o nosso corpo comunica algo sobre a quem servimos, e Deus se importa com essa mensagem, seja ela gravada literalmente na pele através de práticas idólatras antigas, seja ela vivida simbolicamente através da lealdade do coração diante das pressões econômicas e sociais do mundo. É importante, com honestidade pastoral, reconhecer os limites da interpretação aqui. A tradição cristã histórica sempre reconheceu que a marca da besta em Apocalipse é linguagem apocalíptica e simbólica, não uma descrição literal de um objeto físico específico que a ciência moderna precisaria identificar antecipadamente. Diferentes correntes de interpretação escatológica, seja a preterista, que enxerga o cumprimento primário no contexto de Roma no primeiro século, seja a futurista, que aguarda um cumprimento final antes da volta de Cristo, concordam nesse ponto essencial. O núcleo da mensagem é lealdade versus idolatria, não uma tecnologia ou um traço estético específico. Qualquer afirmação categórica de que uma tatuagem comum, feita hoje por motivos pessoais, estéticos ou até de memória afetiva, seja automaticamente equivalente à marca da besta, ultrapassa o que o texto realmente ensina e entra no território da especulação, que deve ser identificada como tal e não apresentada como doutrina estabelecida. Da mesma forma, tradições rabínicas posteriores, fora do cânon bíblico, chegaram a debater com detalhe as implicações práticas de Levítico 19:28 para a vida judaica. Mas essas discussões, por mais interessantes que sejam para o pano de fundo cultural, pertencem à tradição interpretativa e não devem ser confundidas com a autoridade do texto bíblico em si. Vale ainda observar que a própria tradição cristã, desde os primeiros séculos, nunca tratou a marca da besta como um enigma a ser resolvido por especulação tecnológica, mas como um chamado urgente à perseverança. Comentaristas antigos, como os que estudaram o Apocalipse à luz da perseguição romana, entendiam que o verdadeiro perigo não estava num objeto físico específico, mas na tentação constante de trocar fidelidade a Cristo por conforto, segurança econômica ou aceitação social. Essa leitura pastoral, mais do que qualquer tentativa de identificar um chip, um código de barras ou uma tatuagem específica com a profecia, é a que melhor honra o propósito original do texto, que era fortalecer cristãos reais diante de escolhas reais. Por isso,
Quando alguém pergunta hoje se uma tatuagem comum é a marca da besta, a resposta bíblica mais honesta não é um simples sim ou não descontextualizado, mas um convite a olhar para o coração, o que realmente está sendo adorado, a quem realmente se está servindo, e se a vida, marcada ou não na pele, está gravada antes de tudo pela lealdade a Deus. O que fica, então, quando fechamos esse percurso que atravessa o deserto do Sinai, as 7 igrejas da Ásia Menor e a caneta do apóstolo Paulo, é um convite muito mais profundo do que uma lista de proibições sobre agulha e tinta. É o convite para perguntar, com sinceridade diante de Deus, a quem pertence a minha vida, o que meu corpo, minhas escolhas visíveis e invisíveis, minha lealdade diária diante das pressões econômicas e sociais do meu tempo, estão de fato comunicando ao mundo. O cristão que já tem tatuagens não precisa viver com pânico irracional, achando que carrega a marca da besta, porque essa marca, no texto bíblico, está ligada à adoração consciente e voluntária de um sistema que se opõe abertamente a Deus, não a um desenho gravado na pele por motivos pessoais. Mas o mesmo cristão, assim como todo leitor das Escrituras, é chamado a levar a sério a pergunta mais funda que tanto Levítico quanto o Apocalipse levantam. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, e se a marca que realmente importa diante de Deus é a lealdade do coração, então de quem eu sou verdadeiramente discípulo hoje? Se este estudo abriu os seus olhos para a diferença entre o que a Bíblia realmente ensina e o que a cultura popular costuma espalhar sobre o Apocalipse, deixe aqui embaixo nos comentários de qual cidade e de qual país você está acompanhando este conteúdo, porque quero saber até onde esta palavra está chegando. E quantas vidas, como a sua, estão sendo confrontadas com a pergunta sobre a quem realmente pertencem?